última aula que a gente estava falando das células do sistema imune. Na última Só aula... para avisar, prof, que eu já perguntei lá no grupo, a hora que ela responder, vocês olham a resposta lá. Aí, ó, Deus me livre. Mas, dando continuidade aí ao conteúdo, as células do sistema imune. Ontem nós abordamos a respeito dessas células, falando dos leucócitos, macrófagos, principalmente das células do sistema macrocítico, fagocitário, né? Hoje nós vamos dar continuidade a isso aí. Hoje nós vamos falar a respeito das células apresentadoras de antígeno. As famosas APCs. Deixa eu só colocar a caneta aqui. Eu estava na tela errada. Caneta. As famosas APCs, que são do inglês, né? Cell, presente, não sei o quê, ou seja, antígenos. A gente sempre, quando observar as siglas, lembre da palavra em inglês, que isso fica mais fácil para conseguirmos gravar isso aí direitinho. Mas meu inglês é ruim. Pense em inglês, meu inglês é péssimo, eu nunca fiz curso de inglês, mas pelo menos pense em inglês. Essas células têm a capacidade de fazer o quê? Capturar os micro-organismos e outros antígenos e apresentar a quem? Aos linfócitos. Por isso que o nome dela é o quê? Célula apresentadora de antígeno. Ela pega o antígeno e leva até o linfócito ali, para apresentar isso ao linfócito. Beleza, pessoal? Fornece sinais que vão estimular a proliferação e diferenciação dos linfócitos. A partir do momento que ela chegou lá, essa APC saiu ali do tecido, por exemplo, e vai para um linfonodo apresentar esse antígeno ou essa proteína para o linfócito, isso vai estimular a proliferação e a diferenciação dos linfócitos. O que seria isso? Basicamente, a maturação desses linfócitos. Convencionalmente... Tá cortando, prof? As APCs, está travando? É que começou a chover aqui, talvez seja isso o sinal. Voltou ou não? E eu estou no cabo ainda, não é possível. Voltou, prof. Só que repete de novo. Repete de novo porque não deu para ouvir certo. Joia. Então, voltando cá em cima, então. Essas famosas APCs, igual eu falei com vocês, lembre-se sempre do inglês, tem a capacidade de capturar o micro-organismo ou antígeno e apresentar aos linfócitos. Os linfócitos geralmente podem estar nos órgãos linfóides, por exemplo, o linfonodo. O que ele vai fazer? Tá uma célula apresentadora de antígeno aqui, capturou esse antígeno no meu braço, do meu braço vai até o linfonodo mais próximo, onde vai estar cheio de linfócito, lá ele vai apresentar, chegar assim, olha, tá aqui o antígeno, tá aqui o linfócito, dá aquela chegada junto ali, e a partir do momento que chegou junto ali, ele vai estimular essa proliferação e a diferenciação dos linfócitos, que nada mais é que o quê? A maturação desses linfócitos. Beleza? Convencionalmente, essas APCs, sempre quando falarmos de APCs, lembrem do inglês. Se refere à célula que apresenta os antígenos aos linfócitos T. Beleza? A principal APC envolvida nessa iniciação da célula T, nessa maturação ali, é a célula dendrítica. Acho que a gente já tinha comentado a respeito dela nas aulas presenciais. Os macrófagos apresentam os antígenos, as células T, nas respostas não saiu nada. Na resposta imune mediada pelas células, ou seja, eu vou falar mais para frente, vocês vão entender quando eu falo do sistema imune mediado por células. No caso, o linfócito T citotóxico. Mas isso é mais para o final da aula. As células B
apresentam os antígenos aos linfócitos T na resposta imune humoral. Isso vocês vão entender mais para frente também. Ou vocês já entendem o que eu falo assim a respeito da resposta imune humoral? Entendem quando eu falo isso ou não? Eu não entendo não, professor. Então, beleza. Vocês vão entender Não, prof. mais para frente ainda, que eu não vou encher vocês de conhecimento, senão vai confundir tudo na cabeça. Vamos com calma, como eu falei. Devagarinho a gente chega lá. Quando é humoral, é através, por exemplo, de anticorpos. Eu vou explicar para não confundir. A celular é quando é através de células. Vamos supor, a célula T citotóxica, que ela mata um tipo de célula, por exemplo. Por exemplo, eu apresentei o antígeno e aí vem a outra célula e consome ela ali. Essa é a T citotóxica. É uma resposta imune mediada por células, só está atuando células ali. A partir do momento que está atuando através de anticorpos, por exemplo, é humoral, que é o humor está ligado ao quê? Aos fluidos, essas coisas. Não está relacionado a células. Entenderam isso? Ou não? Sim. Então, ótimo. Os APCs não apresentam os antígenos, mas também reagem a eles. O que um macrófago faz? Ele não fagocita os antígenos que ele localiza ali? Ele também vai funcionar como um APC, ou seja, ele não só pega assim, tá aqui, garrafinha, prazer. Vou pegar outra garrafa aqui que fica mais fácil. Esse aqui é um macrófago, ele só chega aqui, tô com um antígeno aqui. Prazer, antígeno, garrafinha 2, antígeno. Não só faz isso. Ela faz o que também? Além de apresentar, ela ou fagocita ou destrói também esses antígenos. Entenderam isso? Pera, prof. O APC, além de apresentar, ele faz uma defesa. Sim, por exemplo, um dos exemplos que a gente tem claramente aí das células apresentadoras de antígeno é o macrófago. O macrófago, a única ação dele é apresentar antígeno? Não, isso nós vimos ontem, que principal é o quê? Ingerir as outras, fagocitar as células ou micro-organismos ali. Entendeu? Que ele faz duas ações. A gente entendi. Ela só é uma APC? Não. Ela também reage aos antígenos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar das células dendríticas. Células dendríticas são as principais... É a principal célula apresentadora de antígeno que a gente tem. Ela é importante para a ativação das células T. As células T ou linfócitos T, muitas vezes vocês vão ver na literatura escrito linfócito T e célula T. São sinônimos, é a mesma coisa. Tem papel principal nas respostas inatas às infecções, porque as células dendríticas funcionam como os macrófagos também. E na ligação das respostas imune e adaptativa, que ela vai ingerir, fagocitar esses antígenos e vai apresentar fragmentos para o linfócito B, por exemplo, para que ele tenha a produção de anticorpos. Olha como é que o negócio já vai se complicando um pouquinho. Mas o que eu falei nada mais é que a última frase do outro slide. Elas não apresentam somente os antígenos, mas também reagem a eles. É a mesma coisa que eu falei, só aplicando isso às células dendríticas. Beleza? Essas células dendríticas têm longas projeções membranosas. Deixa eu ver se eu coloquei a imagem. Tem. E uma grande capacidade fagocítica. Olha essas projeções membranosas dela como são. São grandes. Isso, vocês lembram aquele vídeo que eu tinha passado na aula presencial? Eu até esqueci de colocar aqui. Que é aquele que vai só passando assim e englobando
o antígeno bonitinho para mandar ele para dentro. Vocês lembram disso ou não? Deixa eu só alterar isso aqui. Joia. Lembram disso? Travou? Eita. Joia. Eu vou só, como a aula vai ser rapidinho, só achar esse vídeo aqui e já mostro para vocês certinho. Essa disciplina é imunologia, moral celular, imunidade celular. Cadê a aula, gente? Imunidade, anatomia, aqui, imunidade celular. Deixa eu ver se está o vídeo aqui. Quero um vídeo bem simples. Esse aqui é outro. Fagocitose. Falava da fagocitose. Esse mesmo. O vídeo é meio macabrozinho, só alterar a página de apresentação aqui. Na apresentação. Uma janela. Esse aqui. Estão conseguindo ver aí? Ou ainda não? Tá escurinho. Sim, prof. O vídeo não. Isso, dos lamelipódios, isso mesmo. Agora deu. Que tinha um som bem exótico o negócio. Esse é um exemplo da fagocitose, como que funciona certinho. Eu estou adiantando para ficar mais fácil. O micro-organismo, aí esses lamelipódios fazia essa volta ali direitinho. Isso é semelhante do que acontece com as células dendríticas também. O bom é que vocês não estão ouvindo o som, aquele som macabro que tinha esse vídeo. De lobo e etc. Isso era parte da fagocitose. No caso, eu tinha colocado uma fagocitose do tipo 1, se eu não me engano. Entenderam? E a imagem não fica aquela Brastemp, que é o que eu estou vendo aqui. Então, joia. Era só para mostrar isso. Deixa eu voltar a outra apresentação. Uma janela. Não é essa aqui. Entenderam isso aqui? O porquê dessas projeções grandes que nós temos aqui? Só colocar minha imagem aqui, que aí eu sei como é que está o trem. E uma grande capacidade fagocítica. O que é isso? Ela come tudo ali com uma boca boa, sabe? Ela é igual a galera que está na quarentena, come de tudo. Ela vai ser distribuída pelos tecidos linfóides, epitélio mucoso e parênquima dos órgãos. Ou seja, está distribuído por todo o corpo. Ela, como eu já tinha comentado com vocês, ela atua como o macrófago. Vocês lembram como o macrófago atua? Ele vai atuar expressando os receptores que reconhecem moléculas tipicamente produzidas pelos micro-organismos. Esses tipos de célula, de moléculas, são quem? Os PAMPs e as DAMPs. E também as células não próprias, também as células teciduais degeneradas, respondendo com secreção de citocinas, que nada mais são que os PAMPs e DAMPs. Perfeito. Há algumas denominações para as células dendríticas, tipo, nós vamos ter as células dendríticas clássicas e as células dendríticas plasmocitoides. As clássicas vão responder aos micro-organismos migrando para os linfonodos, que foi o que eu tinha comentado mais no início da aula, e apresentando os antígenos proteicos microbianos aos linfócitos T imaturos. Teoricamente, eles vão estar imaturos a partir do momento que tem essa apresentação desses dos antígenos aos linfócitos T, eles vão se amadurecer e vão, entre aspas, para o ataque. Entenderam isso aí?
Joia. Professor, os antígenos proteicos é o que está lá no patógeno, né? Sim, mas também outros tipos de antígeno. Pode não ser necessariamente um patógeno, e sim um antígeno. Por exemplo, se eu pegar minha xícara de café aqui e colocar na minha veia, igual eu falei com vocês, ela vai ser um antígeno. E vai ser um antígeno proteico ali. Mas esses antígenos proteicos microbianos podem ser o quê? Fragmentos proteicos que houve a fagocitose e é apresentado. Lembra disso? Sim, então joia. As células dendríticas plasmocitoides consistem em um mecanismo de resposta precoce viral. Como que funciona isso ao certo? Isso já funciona reconhecendo os ácidos nucleicos virais. Isso são a partir daqueles receptores que estão no citoplasma. Isso vai produzir, a partir disso, vai produzir interferons do tipo 1, que tem uma ação antiviral. Entenderam isso? Os negócios já começam a confundir um bocadinho, mas isso aí era bem simples. Então, nós vamos ter dois tipos de células, duas denominações de células dendríticas. As células dendríticas clássicas e as plasmocitoides, perfeito? Sendo que a clássica é aquela que pega o antígeno lá da minha pele aqui, por exemplo, da minha mucosa, e leva até o linfonodo mais próximo para apresentar ao linfócito T. O plasmocitoide é aquele mecanismo de resposta precoce viral, é aquele antígeno viral que está lá dentro da célula, no citoplasma, que vai estimular a produção de interferon do tipo 1. Então, joia. Repetindo o que eu tinha falado aí de novo. Sim, ele é só para vírus. Ele é um mecanismo de resposta precoce viral. Professor, eu não entendi. Ele pega o material genético do vírus e eu não entendi. Explica de novo, por favor. Vamos voltar aí, então. O que acontece com o vírus? O vírus não é um parasita intracelular obrigatório. A partir do momento que ele parasita, entre aspas, uma célula dendrítica, o que vai ocorrer? Ele vai replicar o seu DNA, seu RNA, seja o que for, o seu material genético, dentro dessa célula. E isso vai fazer com que essa célula sintetize alguma proteína diferente. Isso que vai ser apresentado também. Entendeu? Mas essa travação deve ser por causa da chuva. Tá uma chuvinha danada. Eu entendi, prof. Então, beleza. Vamos dando continuidade. Falta pouco. Essa aula, igual eu falei, vai ser rapidinho. Essas células dendríticas, como eu comentei com vocês, atentem-se sempre às siglas. Lembre-se do inglês, aquele curso de inglês que vocês fizeram lá em Miami, quando foram fazer compras no verão passado, que todo mundo é rico. Essas células dendríticas podem ser também derivadas de percussores embrionários que durante a inflamação de monócito. O que seria isso? Vamos lá. A célula dendrítica clássica, ela é formada como as outras células lá, como o macrófago, monócito, leucócito, etc., a partir da célula tronco hematopoética. Aí nós vamos ter o percussor de monócito da célula dendrítica, o percussor comum da célula dendrítica, que vai formar o quê? A célula dendrítica pré-clássica e a plasmocitoide, ou seja, tem a mesma origem ali, e no tecido nós vamos ter a célula dendrítica clássica e a célula dendrítica plasmocitoide. Até aí, beleza. A partir do monócito, podemos também ter a ativação dela durante uma inflamação, criando uma célula dendrítica inflamatória. O monócito também é o percussor de quem? Do macrófago. O macrófago, a partir do momento que ele está onde? No tecido,
ele vira macrófago, aliás. O monócito, quando está no tecido, ele vira macrófago. E o monócito, quando tem uma inflamação, ele pode virar uma célula dendrítica inflamatória. Isso é mais a caráter de curiosidade, né? E também, quando está a formação do feto lá no saco vitelino, essas coisas, vamos ter a célula tronco hematopoética, mesmo esquema, um percussor do tecido embrionário, que vai ter a formação dessas células dendríticas no tecido, que no caso vai ser a pele, que são as famosas células de Langerhans. Perfeito até aí? Será que travou? Não. Então tá ouvindo. Aqui era só para ampliar o negócio, ficou um cocô. Aí, dessas células dendríticas, nós vamos ter também as células dendríticas foliculares. Essas são encontradas entremeadas nas coleções de células B ativadas nos folículos linfóides, linfonodos. Vocês lembram como que era no linfonodo a organização desses tecidos lá bonitinho? Isso quando eu falar dos órgãos do sistema linfático, vocês vão lembrar disso bonitinho. Eu vou repetir isso em breve. Também no baço, que tem a polpa branca, polpa vermelha, essas coisas, ali que vai estar essas células dendríticas, o quê? Foliculares. E também nos tecidos linfóides mucosos, que são aquelas placas de Peyer no intestino, por exemplo. Essas células dendríticas foliculares vão ligar e apresentar os antígenos proteicos em suas superfícies para o reconhecimento de quem? Dos linfócitos B. Beleza? Até aí tá tranquilo isso aí. A gente já está caminhando para o finalzinho. Essas são só o exemplo dessas células ali para o quê? Para a gente não ter uma confusão de que célula é qual célula. Juntando a aula da semana passada, desculpa, de ontem com a de hoje, a gente já tem uma ideia melhorzinha. Pulando das células apresentadoras de antígeno, hoje eu vou dar uma introduzida apenas nos linfócitos, não vou adentrar muito o conteúdo, igual eu falei. Se não é palavra demais, vocês vão acabar confundindo a cabeça um bocadinho. Os linfócitos, eles consistem em subgrupos distintos, são 2. E suas funções e produtos também produzidos por ela. A gente vai ter os linfócitos B, que pode ser chamado de célula B, e também os linfócitos T, que podem ser chamados de células T. Na morfologia, vendo a microscopia, por exemplo, de um esfregaço sanguíneo, a gente vai ver isso aqui, ó. Uma célula com citoplasma curto, um núcleo bem grande, arredondado. A é B, é T, não dá para diferenciar eles ali na microscopia óptica ali que a gente utiliza na rotina. São iguais, mas aí eu vou comentar no final da aula como que é feita essa diferenciação de cada um. Beleza até aí? Então, joia, vamos dando continuidade. Tá travando, a imagem tá boa. Dá um tchau para ver se está funcionando, né? Então, joia, tudo certo, então. Deve ter sido falha do Google, né? Aí nós vamos ter, desse linfócito B e o T, o B, ele produz anticorpos, o T não produz anticorpos. O único que produz anticorpos são os linfócitos B. Gravem isso. Isso é uma informação importante de a gente ter em mente. E o porquê que é chamado de linfócito P? Que a primeira vez encontrada foi na bolsa de Fabrícios. Isso a gente já tinha comentado isso aí quando falamos dos tecidos linfóides. A gente fala provavelmente na próxima aula a respeito disso aí, dos tecidos direitinho. E nos mamíferos, essa maturação que ocorre nas aves na bolsa de Fabrício, no mamífero já ocorre na medula óssea. Até aí, beleza, bem tranquilo. Agora, os linfócitos T, ele é o mediador da imunidade celular,
Espera aí que a Mariana me fez uma pergunta boa. Deixa eu voltar aqui e apagar isso aqui. Espera aí. Cadê essa aqui o negócio? Qual que é a dúvida? Ela questionou a seguinte coisa. Na parte das células de Langerhans, como é classificado? CD clássica, no caso, ela é essa embrionária que eu tinha comentado, ou eu esqueci de comentar. Derivadas, tem também derivadas de percussores embrionários. Isso que eu tinha comentado. Mas ela é só as derivadas de percussores embrionários. Então, a gente vai ter o quê? A clássica plasmocitoides e essas derivadas do percussores embrionários. Mas voltando ao nosso linfócito T aqui. Ele é um mediador da imunidade celular, que é aquela que eu comentei com vocês, por exemplo, da célula natural killer, a célula T citotóxica, a célula natural killer também está nessa, mas é aquela célula que mata uma outra, por exemplo, que está com um vírus lá dentro, vem essa célula T citotóxica e mata ela ali, para dar linha naquele negócio rapidinho. Ela é produzida pela medula óssea e a maturação dela é no timo. Aí já fica a dica de onde que vem esse nome T. Por isso que é chamado de célula T, porque linfócito T se refere aos linfócitos derivados do timo. Perfeito aí? Vamos dar continuidade aí, já são 2 horas. Os linfócitos B e T existem características fenotípicas e funcionais diferentes. Não que as características deles sejam as fenotípicas visíveis a olho nu ali. A gente, das células T, nós vamos ter os principais subgrupos do tipo B, que vão ser as células B da zona marginal, foliculares e células B1. A diferença dos subgrupos dessas células B está principalmente nas localizações dentro dos tecidos linfóides. O que é isso? Tá o linfonodozinho bonitinho aqui. Tá um conjunto bem agregado de linfócitos B aqui. Aí tem mais para o núcleo. Isso eu vou falar quando nós falarmos da anatomia do linfonodo ali, do tecido linfóide. Que aí vocês vão entender isso certinho, perfeito? Mas é essa que é a diferença das 3, principalmente na localização ali. Essas células B foliculares vão expressar um grupo de anticorpos altamente diversos, muito diferentes ali. São como se fosse os da berolinha aqui, ó. Vamos supor que aqui está o linfonodo, aqui está aquele agrupado de linfócitos B. Esses aqui são os foliculares, onde é apresentado os antígenos ali, vão produzir o quê? Anticorpos bem diversos. E tem muitos receptores ali. Isso, eu falei o negócio, eu falei errado. Esse linfócito B, que servem como receptores de superfície para antígeno e como células, como moléculas efetoras secretadas e importantes na imunidade humoral adaptativa, porque nós vamos ter a produção de anticorpos ali, bonitinho. Agora, os linfócitos B, B1 e da zona marginal vão produzir anticorpos, só que com uma diversidade muito limitada em relação às foliculares. A diferença desses linfócitos B, o da zona marginal, os foliculares e o B1 está na localização do linfonodo ali e na quantidade de receptores de superfície para antígenos. Esses demais, o B1 e da zona marginal, tem uma quantidade de receptores inferior aos foliculares. Beleza? Então, vamos dando continuidade aqui. A gente finalizar esse trem 2h20, que é o combinado. Cadê o negócio que sumiu? Os linfócitos T serão serão divididos em 2 subgrupos principais. O linfócito T auxiliar, os linfócitos T auxiliares
CD4 e os T citotóxicos CD8. Olha que interessante isso aqui. Na literatura, vocês vão ver linfócito T helper e linfócitos T CTLs, ou CTLs, esse aqui. E vocês vão ver bastante isso na literatura. Esses linfócitos T citotóxicos, eles vão expressar receptores denominados alfa-betas de células T, que são receptores de célula T. Por isso, dessa sigla bonitinha aqui, ó. Nós também vamos ter esses dois que eu tinha comentado aqui, ó, esses dois primeiros aqui, são os principais. Nós vamos ter também as células T regulatórias CD4, que também vão expressar esses mesmos receptores. Como são regulatórias, vão ter a ação de fazer o quê? Inibir a resposta imune. Sempre quando temos o regulatório, está relacionado ao quê? A inibição. Joia? Nós também vamos ter as células natural killer, que é essa sigla bonitinha aqui, NKT, e essa célula T alfa-gama, se eu não me engano. Eu sempre confundo a pronúncia dessas palavras. Mas elas têm pequena quantidade de células T e poucos receptores de célula T. Com isso, vamos ficar principalmente com essas duas aqui, ó. Essas são o quê? As principais. Estou ficando bom nisso aqui, hein? Letra ficou top, ó. Sucesso. Joia. Entenderam isso aqui, pessoal? Porque já está acabando. Acho que vai até o 16 só. Então, isso aqui é só uma introdução aos linfócitos. A gente tem que falar como eles são produzidos, essas coisas. O linfócito é uma parte bem grande. Eu vou ver como é mais conteúdo sem imagem. Eu vou tentar fazer isso aí naquele esquema do podcast, para vocês verem como fica. Se ninguém curtir a ideia, aí sim a gente faz uma aula ao vivo disso aí. Mas, inicialmente, nós vamos fazer do jeito que está aqui. Vamos ver como é que está indo isso aqui. Para diferenciar essas populações de linfócito, isso é interessante. Olha, igual eu comentei com vocês, que as células, elas, de característica assim, ó, os linfócitos são o quê? Semelhantes. Isso aqui a gente não sabe se é T, se é B. Morfologicamente, visualmente, ali a gente não consegue ver. Para a gente conseguir diferenciar essas populações de linfócito T e B também, da mesma maneira, mas também dos linfócitos T auxiliares ou os T citotóxicos, é feito pela expressão das proteínas de membrana, que são essas proteínas CD4, que é na maioria das células T auxiliares vão apresentar essa proteína CD4, e das células T citotóxicas vão apresentar essa proteína CD8. Para identificar isso, o que a gente faz? Pega-se anticorpos monoclonais, que isso eu vou falar mais para frente como eles são feitos e tal, que eu achei muito interessante. Esses anticorpos vão ligar aonde? A essas proteínas. Muitas vezes eles vão ter fluorescências, por exemplo, para conseguir identificar. Vamos supor, tá a célula pequenininha lá, tá o CD4 aqui, vai vir um anticorpo ligar a esse CD4 e vamos supor que esse anticorpo ele tem uma fluorescência. Aí coloca-se no microscópio de fluorescência direta e observa aquilo ali. Pô, tá lotado de anticorpos ali. Então, essa célula é uma T helper, por exemplo. Aí, do CD8, a mesma coisa. Esse é um mecanismo que a gente consegue identificar essas células, já que a semelhança clara na visualização ali da microscopia é muito grande. Entenderam isso? Ou foi confuso?
Joia. Então, beleza. Isso é uma maneira. Por isso que usa esses anticorpos monoclonais aí. Só um resuminho para explicar o que esses anticorpos monoclonais são. É a produção de vários anticorpos iguais por um tipo de célula. Ou seja, por exemplo, eu preciso de 1 bilhão de anticorpos para a proteína CD4. Ele vai produzir só aquele ali. Esse é o monoclonal, que ele vai clonando daquele ali mesmo, não vai produzir outros anticorpos. Em poucas palavras, é isso. Só para explicar para vocês. Para a gente quase finalizar aí, a gente comentou a respeito do CD4, CD8. O que é esse CD? Compact Disc, aquele que a gente coloca no Discman. Todo mundo tem seu Discman para ir para aula, ouvir aquela musiquinha e tal, Discman novinho e tal, sucesso, né? Eu sempre quis ter um Discman, nunca tive. Mas a nomenclatura desse a nomenclatura vem de agrupamento de diferenciação, que é o quê? Cluster of Differentiation. Nem sei se fala assim. Que é do inglês, CD. É um método que é uniforme, que usa pra caramba, e é adotado para denominação das moléculas de superfície celular. É uma lista bem grande, com cerca de 250, mais ou menos, CDs. Começa do CD1, CD2, e vai indo. Algumas têm a nomenclatura própria, que não são utilizadas dessa maneira, mas assim vai indo para, tipo assim, todas têm um CDzinho ali. Mas é uma lista enorme. Eu coloquei cerca de 250 CDs, mas eu acho que é mais. Eu não conferi dessa vez de novo, mas eu sei que são mais de 250. Entenderam isso, pessoal? Essa é uma introdução aos linfócitos. Eu não vou abordar muito aprofundado isso aí. Entenderam? Então, já sabem, então, o que é o CD. Nada de Discman aí, CD-ROM, essas coisas das antigas aí. Isso aí nem existe mais. Pessoal, por hoje, igual eu falei com vocês, eu não queria delongar muito. Queria que fosse mais tarde um pouquinho, é que eu tinha que resolver uns treinos. Mas eu pensei, já que é até 2h20, dá para resolver logo. Na próxima aula, a gente vai completar essa parte dos linfócitos aí, desde a sua produção, e vamos delongar isso aí direitinho. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Ou não? Parece que não, né? Quem cala consente. Beleza, tá tranquilo. Vai sim. Eu vou colocar uma perguntinha no Classroom lá que eu esqueci de criar, mas é bem tranquilo. Só interromper a gravação aqui.